A paz do Senhor, amadas, irmãs em Cristo. Eu desejo que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês hoje e sempre. Meu nome é Vanessa, eu sou casada com um militar da reserva, tenho 2 filhos, um no céu e uma na terra. Eu fui convidada pela irmã Adriana para trazer uma palavra para as irmãs. Para quem não me conhece, eu estarei citando alguns momentos, algumas coisas que eu passei do meu testemunho de vida, do que eu passei realmente com o meu filho, que hoje mora no céu. E quando a irmã Adriana entrou em contato comigo, pedindo que se eu pudesse, né, se o Senhor confirmasse no meu coração, para estar dando uma palavra e que o tema seria resistência na fé, eu confesso que eu fiquei muito lisonjeada. Eu fiquei muito grata ao Senhor, meu coração se encheu de alegria por ter sido reconhecida pela irmã e por Deus ter mostrado para a irmã Adriana a minha vida, o meu testemunho, tudo que eu já passei. Trago marcas, sim, no meu corpo, de muita dor, muito sofrimento, mas tudo nas nossas vidas é para honra e a glória do nome do Senhor. Então, neste momento que a irmã me convidou, eu confesso que eu aceitei de imediato, porque o Senhor confirmava no meu coração que era para que eu desse sim uma palavra para vocês, amadas irmãs em Cristo. E eu poderia vir aqui falar para vocês sobre qualquer mulher da Bíblia que nos mostra com a história delas, com o testemunho delas, que foram mulheres fortes, perseverantes, resistentes na fé. Mas eu escolhi hoje falar sobre Jó. Na verdade, eu não vou citar muito o livro de Jó, porque acredito que todas vocês já devam conhecer, que foi um homem que teve muita paciência, que perseverou muito na fé. Depois de Jesus, né, porque Jesus é o nosso exemplo principal. Depois de Jesus, eu tenho o testemunho de Jó, que Deus deu para nós na palavra, a história de Jó, né, tudo que ele viveu. Eu tenho como o homem mais forte, o homem mais resistente na fé. Porque eu não conheço ninguém aqui na terra, não tenho conhecimento de ninguém que tenha passado algo do tamanho do que Jó passou. Algo na vida de uma grandeza, de sofrimento, tamanho de Jó. Então eu escolhi falar um pouquinho sobre Jó, mas falarei sobre o meu testemunho, porque certa vez eu escutei uma escritora, que eu não me lembro o nome, dizendo que uma mulher de fé, ela não tem passado, ela tem testemunho. Então, irmãs, que hoje vocês, ouvindo um pouquinho do que eu tenho a compartilhar da minha vida com todas, que vocês venham entender que uma mulher firmada em Cristo, ela não tem um passado triste, um passado de desesperança, um passado de sofrimento somente. Nós temos um testemunho de vida que tem que ser usado para a honra e a glória do nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja exaltado e seja conhecido através das nossas vidas. Na minha igreja, o nosso lema é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Como? Através do nosso testemunho, através das nossas vidas, do que temos a falar. Para que outras pessoas venham conhecer Jesus através de nós e quem já conhece o Senhor, firmar mais ainda a fé nele. Acreditar que Deus está conosco nos momentos bons e nos momentos difíceis. Eu vou começar lendo o primeiro capítulo de Jó, o primeiro versículo que diz: na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que era errado.
Então, em primeiro lugar nas nossas vidas, nós precisamos ser como Jó. Nos desviar do mal, buscar a Deus intensamente e nos manter honestas. Honestas com os nossos próximos, honestas com as pessoas que estão ao nosso lado, honestas com aqueles que nós nem conhecemos, mas cruzamos no nosso dia a dia. E Jó, ele temia a Deus e procurava não fazer nada que era errado. Aí continua, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Então, nós temos que ser assim, para começarmos a nossa conversa, temer a Deus, saber que independente do que estamos passando, o Senhor está no controle e nós devemos continuar temendo ao Senhor. Agora, eu não vou contar mais sobre Jó. Por quê? Porque vocês já sabem a história, a maioria já sabe a história de Jó. Eu vou contar um pouquinho do que eu passei. Por que eu resisto na fé? Porque o Senhor aprovou levar o meu filho e eu escolhi persistir na fé, resistir na fé. Eu tive o meu filho e com 2 meses de idade, ele começou a apresentar convulsões, apresentar sérios problemas de saúde. E foram inúmeras indas e vindas a médicos, os melhores exames, os mais caros, os melhores médicos, as melhores consultas. E ninguém tinha respostas para nos dar. Assim como Jó. Jó perguntava para Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? E Deus não respondia. Assim foi comigo, Deus não me respondia. Eu não conhecia o Senhor, mas eu perguntava para Deus. Eu ainda não era convertida, mas eu perguntava para Deus por quê? Por que, Senhor, permitir que um ser tão pequeno, de apenas 2 meses, está aqui sofrendo tanto e fazendo toda a família sofrer? Eu não conhecia Jesus verdadeiramente, mas com o passar do tempo eu me converti. Eu entreguei a minha vida ao Senhor e eu fui entendendo o propósito de Deus permitir que o meu filho passasse por uma enfermidade que não tinha cura aqui na terra. O meu filho, ele não desenvolveu como um ser humano natural que começa a engatinhar, que depois, com o passar do tempo, ele começa a falar, começa a andar, começa a comer as comidas naturais. Não. Meu filho, ele foi, cada vez que ele crescia, ele tinha mais convulsões, ele passava mais mal ainda. E o desespero tomava conta da minha vida, do meu ser. Mas eu sempre resistia na fé, porque eu tinha certeza que nada fugia do controle de Deus. Depois, conhecendo a história de Jó, eu vi que o que eu passei não foi 1/10. Porque o Senhor tocou em um filho meu. O Senhor levou um filho meu. Mas de Jó, ele levou os 10. Muitas vezes nós estamos passando pelas dificuldades, nós queremos sim saber o porquê ou o para que eu estou passando por isso, Senhor. Sim, é válido. Mas Deus, ele sempre vai dar a resposta. Ele pode ficar em silêncio por um tempo, mas ele vai fazer nesse período de silêncio com que nós entendemos o propósito da permissão dele, assim como foi com Jó. Deus recolheu meu filho com 20 anos de idade. Mais um mês que ele ficasse aqui, ele completaria 21. Nesses 20 anos, eu passei por provas que era somente eu e Deus. Eu não tinha muita gente do meu lado, não. Mas Deus sempre levantava uma pessoa para me dar uma palavra.
Assim como foi com Jó. 3 amigos se levantaram para culpar. 3 amigos se levantaram para dizer que ele tinha pecado, que o que ele estava passando era uma consequência do pecado dele. Mas Deus levantou um para dizer para Jó que ele precisava ouvir a Deus, para dizer as verdades de Deus. E quando Jó entendeu as verdades do Senhor, Jó reconheceu que tudo aquilo ali que ele estava passando, tudo que ele havia perdido, era porque ele precisava ter a intimidade genuína com o Senhor, que a justiça quem faz é Deus, que não era pela justiça somente das mãos dele, porque ele fazia sacrifícios pelos filhos, ele fazia sacrifícios pelos pecados, para que tudo ficasse ajustado aqui na terra, a vida dele. Mas a justiça é Deus, é do Senhor. Nós precisamos sim nos desviar do mal, temer a Deus. Nós precisamos sim buscar ser honestas, ter um coração bom, grato. Mas quem faz tudo é Deus. Nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Quando o Senhor levou meu filho, foi muito difícil. Eu já chorei muito, muito aqui na terra. Mas o Senhor tinha propósitos em permitir ele passar por uma vida com uma doença incurável. Eu clamava pela cura e Deus não curou meu filho, Deus levou. Mas em todos os momentos Deus supria as nossas necessidades e todas as necessidades dele. Deus tirava o sofrimento na carne, meu filho foi feliz, porque Deus tirava a dor. E contudo eu resistia na fé, porque eu sabia que nada fugia do controle do Senhor. E assim tem que ser com você, minha irmã. Eu não sei o que você passa, mas resista na fé, permaneça em Cristo, permaneça em Deus. E eu tenho a certeza que no momento certo Ele vai te responder, Ele vai agir como Ele agiu com Jó. Como Ele agiu na minha vida, não foi como eu queria, mas foi como Deus quis. E nós precisamos aceitar a vontade de Deus. Nós precisamos resistir na fé, permanecer resistentes, firmes, firmadas em Deus, na palavra dele. É a palavra do Senhor que vai nos deixar a cada dia mais fortalecidas para passar e resistir os desafios que a vida nos impõe, as dificuldades que se levantam. E levanta sim, não mais do que nós podemos suportar, mas levanta. Tem muitos desafios diariamente que nós precisamos vencer. O Senhor levou meu filho no velório dele. Eu estava dando uma palavra para que a quem não conhecesse Jesus ainda viesse a conhecê-lo. Porque a salvação está acima da cura. Nós buscamos a cura, sim. Jesus pode curar? Sim. Ele cura? Sim. Mas a salvação está acima da cura. Porque a salvação é para a eternidade. E Deus me fez entender, com o meu filho, com a passagem do meu filho aqui na terra, que a salvação é mais importante do que qualquer coisa, do que qualquer vitória financeira, do que qualquer vitória no trabalho, do que qualquer vitória na vida profissional, do que qualquer vitória que tenhamos aqui na terra. A salvação é mais importante do que tudo, porque a salvação é a eternidade. Deus me fez enxergar
com tudo que eu passei com meu filho, assim como Jó, Deus me fez enxergar que eu precisava entregar completamente a minha vida ao Senhor. Que eu precisava ter a intimidade. E é isso que o Senhor quer de você hoje. A intimidade com Deus, para que você possa resistir na fé. Nós só conseguimos resistir na nossa fé aqui no mundo onde tudo vem para nos tirar a fé, onde tudo vem o contrário, como uma avalanche, como uma correnteza que tenta nos jogar contra a nossa fé, que tenta colocar a nossa fé em dúvida. Nós precisamos estar firmadas a cada dia mais na palavra, firmadas em Deus, no Senhor Jesus, para resistir com fé. A fé, está em Hebreus 11:1, a fé é aquilo que a gente não vê. Eu não vejo a fé, mas eu tenho a fé. Você não vê a fé, mas você tem fé. E a fé é o que nos move para cumprir a nossa caminhada aqui na terra. E essa fé me moveu e me move até hoje a falar de Cristo, a falar da salvação, a falar de Jesus. Tenho saudades do meu filho, muita saudade. O Senhor me deu também uma filha, 10 anos mais nova que o meu filho. Eu tenho ela aqui comigo. Deus usa ela para me dar forças, para me dar alegria, sim. Mas o nosso foco principal, o nosso foco é Jesus Cristo, é a palavra dele. É a palavra que nos garante a vitória. É a palavra que vai nos abastecer a nossa fé. Jó tinha fé, mas ele precisou passar por algo muito difícil na vida dele para conhecer a Deus verdadeiramente. Eu não sei como Jó viu Deus, porque a palavra diz que ninguém pode ver Deus. Mas Jó, ele termina o livro dele dizendo que antes eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, eu cumpria as tuas leis, eu fazia tudo que era agradável ao Senhor, mas hoje eu conheço o Senhor, hoje eu te vi. Nós precisamos desenvolver a nossa fé assim, minhas irmãs. Como Jó, não precisamos esperar coisas ruins acontecerem para cairmos de joelho aos pés do Senhor e chorar e se entregar totalmente a Deus. Não vamos esperar a permissão do Senhor de coisas difíceis vir. Comigo foi assim. Deus permitiu uma enfermidade tocar o meu filho. É muito difícil. Mas o Senhor está conosco. Resista na sua fé. Eu carrego aqui comigo o meu filho e a minha filha. E atrás eu carrego Romanos, que diz assim, que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem a morte, nem principados, nem potestade, nem anjos, nem demônios, nada pode me separar do amor de Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz isso. Então que você possa, minha irmã, estar firmada em Cristo, a ponto de nada te separar do amor dele, a ponto de você resistir na fé e o seu testemunho ser lembrado por outras pessoas como sendo uma mulher forte,
Eu poderia usar aqui o testemunho, né, da palavra, falar sobre Débora, sobre Ruth, sobre Esther, que teve coragem, sobre Maria, que se submeteu à vontade do Senhor. Eu poderia falar de inúmeras mulheres que nós temos na palavra. Mas hoje eu quero falar de você. Qual é o teu testemunho que está mostrando para as pessoas que ainda não conhecem o Senhor que você está resistente na fé, que você verdadeiramente é de Cristo? O que as pessoas têm visto em você? Tem visto em você uma mulher que cumpre a palavra do Senhor? Ou uma mulher que murmura a qualquer dificuldade que se levanta? Qual é o teu testemunho? Que nós possamos, amadas irmãs, estar firmes a ponto de, quando alguém lembrar de você, lembrar da tua força em Deus. Porque é na nossa pequenez que a força do Senhor se aperfeiçoa. Nós não somos fortes, é o Senhor que nos fortalece. Então, aqui na palavra, eu vou encerrar lendo aqui Romanos 8, do versículo 38 em diante, que é o que eu guardo aqui comigo, ó, eu carrego aqui comigo, que diz assim: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo, nem o céu, nem embaixo do céu, nem o céu, nem o inferno, nada pode nos separar. Em todo o universo, não há nada que nos possa separar do amor de Deus, que é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nada venha te separar do amor de Deus. E foi isso que Jó fez. Nada deixou o separar do amor de Cristo. Que o Senhor te dê forças, que o Senhor esteja com você, que você ouça o Senhor falar, que Ele venha dar experiências sobrenaturais para que você possa suportar o que você está vivendo. Eu desejo que o Senhor esteja presente em sua vida mais do que qualquer pessoa, mais do que amigos, mais do que qualquer pessoa que possa estar do seu lado, mais do que o teu cônjuge. Por mais que ele está do seu lado, vocês são uma só carne, mas você tem que ter a sua comunhão genuína com Deus. Ninguém substitui Deus. Que esta palavra venha falar o teu coração e que o meu pequeno testemunho comparado ao testemunho de Jó é um pequeno testemunho. Que ele venha regar a tua fé a ponto de que quando vier algo difícil, quando vier o dia mau, você resista na fé. Fique resistente, a ponto de envergar para um lado ou para o outro, mas não cair. Muito obrigada, minhas irmãs. Obrigada pela oportunidade. E se assim o Senhor permitir, em uma outra ocasião, em uma outra oportunidade, falarei mais um pouquinho do meu testemunho, para que esse vídeo não fique tão longo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Fiquem fortes, resistentes, porque é o Senhor que dá a força. É o que eu te desejo, né? Desejo para vocês nesse dia. E que o chá seja abençoado e que a sua fé esteja firmada cada dia mais em Cristo Jesus. Muito obrigada pela oportunidade. Toda honra, glória
e louvor ao nosso Deus. Ele é o merecedor de tudo. Amém. Deus abençoe, minhas irmãs. Um beijo grande no coração.